Marcos, capítulo 7, vamos ler do versículo 31 até o final do capítulo 7, versículo 37. Evangelho segundo Marcos, capítulo número 7, do versículo 31 até o versículo 37. A palavra de Deus nos diz assim: de novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão, à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente, mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Amém. Graças a Deus. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, por tudo que o Senhor fez e continua fazendo, Pai, na igreja, nesse mundo, na nossa vida, todas as tuas obras, Senhor. E aqui estamos diante da tua palavra pela segunda vez nesse dia, para aprender algo do Senhor. Estamos aqui para ouvir ao Senhor Jesus, não para ouvir homens com filosofias e doutrinas humanas, mas para ouvir a tua voz, Senhor. Por isso oramos te pedindo, vem falar conosco, vem quebrar as barreiras, Pai, que impedem de nós ouvirmos a tua voz, Pai. Vem, ó Deus, desimpedir os nossos ouvidos, para que possamos ouvir a tua palavra e esta fazer diferença na nossa vida. E eu que estarei aqui ministrando, Pai, preciso da tua unção, do poder do Espírito Santo, para pregar a tua palavra com poder e autoridade, para que barreiras sejam quebradas e nós possamos ser tocados pelo Espírito Santo. É o que eu te peço, Pai, orando aqui com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Podem sentar, amados. Amados, este é mais um dos milagres que Jesus realizou, narrado aqui na palavra de Deus, como tantos outros que a Bíblia mostra para nós. Jesus fez os mais diversos tipos de milagres, e é um momento maravilhoso, porque um homem que tinha dupla dificuldade está sendo aqui liberto das duas dificuldades que ele trazia. E a principal delas é a sua surdez, porque diz a Bíblia no versículo 32, então lhe trouxeram um surdo e gago e suplicaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. Ele conseguia falar, mas falava desordenadamente, falava com dificuldade, exatamente por causa da sua surdez. Muitas pessoas que antigamente eram consideradas mudas, na verdade eram surdas, e por serem surdas não conseguiam falar, não é verdade, irmãos? Então, o problema principal desse homem curado por Jesus era a sua surdez. A sua dificuldade em ouvir impedia que ele falasse, então, corretamente. Mas o milagre foi feito nos dois sentidos. Jesus fez um milagre na vida desse homem. Jesus libertou esse homem desta deficiência que certamente o atrapalhava em muitas áreas da sua vida. Qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de deficiência, certamente tem uma dificuldade. Em qualquer área em que ela se apresente, há uma dificuldade. Muitos conseguem superar as suas dificuldades, conseguem ter uma qualidade de vida, até por sua persistência, mas certamente é uma dificuldade que precisava ser superada.
E Jesus, ao realizar esse milagre, ele livra esse homem desta deficiência. É interessante ver, amados, que Jesus, no seu ministério, nunca deixava passar a oportunidade de curar alguém, de libertar alguém, de restaurar a vida de uma pessoa. E eu acredito que Jesus hoje tem o mesmo pensamento. Ele continua com o desejo de curar, de libertar, de salvar, de tirar os impedimentos, não é? De derrubar as barreiras que trazem dificuldades para a nossa vida. Eu creio que o Senhor Jesus é o mesmo. Alguém tem dúvida disso? Jesus é o mesmo hoje, irmãos? Como era antigamente? Então ele não deixa passar uma oportunidade. E o que ele fez no passado, eu creio que ele ainda pode fazer hoje. Tanto pode o Senhor Jesus curar fisicamente alguém, eu creio em cura divina, você crê? Jesus pode curar, mas eu também creio que ele pode curar espiritualmente. E nessa escala de valores, amados, eu acho até que a cura espiritual é mais importante do que a cura física. Porque muitas pessoas que Jesus curou naquele tempo, depois não o seguiram, depois não se tornaram seguidores, discípulos de Jesus. Muito pelo contrário, quando Jesus estava diante de Pilatos, aquela multidão gritou Barrabás. Talvez muitos ali foram curados por Jesus. Tiveram alguma influência do Senhor em algum momento da vida, porque Jesus curou multidões, curou inúmeras pessoas, e havia uma multidão, mas que essa multidão naquele momento, quando gritou Barrabás. Foi a escolha que fizeram. É importante a cura física? É claro que é importante, mas eu creio e considero que a cura espiritual é mais importante ainda. E hoje, aqui na igreja, eu não sei, mas pelo que eu saiba, não há ninguém aqui com problema de surdez, não há ninguém aqui com problema de ser mudo ou ter dificuldade para falar. Esse problema físico, pelo que eu saiba, não há alguém aqui que tenha. Mas, olhando para o aspecto espiritual, talvez a gente encontre aqui muitas pessoas que têm uma doença espiritual, exatamente nessa área. Pessoas que têm dificuldade de ouvir, especialmente a palavra de Deus. Pessoas que, porque têm essa dificuldade de ouvir, acabam tendo também a dificuldade de falar. Porque uma coisa é consequência da outra. Se eu não ouço, eu não falo direito. Se eu não ouço a palavra de Deus, não consigo pregar a palavra de Deus. Se eu não ouço a voz de Deus, não consigo falar por Deus. Uma coisa chama a outra. Então, amados, este problema ainda é hoje um problema muito sério. Pessoas que, mesmo não sendo surdas fisicamente, o são espiritualmente, e isso é realmente um problema. E algumas outras que apresentam um problema de falar, não conseguem falar de Jesus. E veja, queridos, não foi uma ordem que o Senhor nos deixou, ou foi um pedido? Foi uma ordem. Ele mandou que nós pregássemos o Evangelho a toda criatura. Então, se eu tenho uma dificuldade para falar, certamente eu não estou conseguindo cumprir essa ordem do Senhor. Certamente essa dificuldade está trazendo um impedimento para a minha vida. Então, essa surdez espiritual, esse problema de fala no sentido espiritual tem atrapalhado a vida de muita gente. Muitos não conseguem falar, talvez porque o problema esteja alojado numa timidez exagerada, numa introversão que é além do normal. E isso, amados, certamente não é a vontade de Deus para a sua vida. Por isso que eu falei essa manhã a respeito da timidez, não é? A timidez não é algo que eu possa me conformar com ela. Eu falo da timidez exagerada, porque uma certa timidez todos nós temos, amados. É algo que está dentro de um nível de normal, de não querer se expor facilmente, de se resguardar em determinado momento. Isso ainda está no nível do razoável. Mas o problema e a timidez realmente
no sentido até bíblico, quando a palavra de Deus diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus, a Bíblia está falando sério a respeito disso. Você acha que é brincadeira isso? É brincadeira ou está na Bíblia e é sério? Está na Bíblia e é sério. Mas de que sentido a palavra de Deus está falando sobre isso? Está falando sobre uma timidez que pode ser traduzida como covardia, como aquela barreira na qual eu me escondo atrás dela, como algo que eu considero como intransponível e que me impede de fazer o que Deus me mandou fazer, que é pregar o Evangelho. Então isso se torna um problema, e não é um problema físico, é um problema espiritual. Você acha que eu sei falar bem? Sim ou não? Mas eu digo a você, e já contei algumas vezes aqui, na minha infância, na minha adolescência, até na minha juventude, eu tive um problema seríssimo com timidez, até para o psicólogo a minha mãe me mandou. Sabia disso? Ah, que isso? Não é possível. É possível. Deus é que faz isso. Deus é que desimpede, né? Para que a gente possa falar. Mas certamente não é tão confortável assim estar diante de uma plateia e falar. Mas é algo com o qual eu tive que aprender a lutar e a enfrentar. E tive que aprender a obedecer ao chamado de Deus sobre a minha vida. Mas eu pergunto, esse chamado só está sobre a minha vida? Deus não te chamou para nada não, irmão? Amado, se você acha que Deus não te chamou para nada, você está enganado. Ou você não é salvo. Porque Jesus disse, não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. E se Ele nos escolheu, também nos chamou, também nos comissionou, também nos deu uma missão. E a missão dada a todo aquele que crê é compartilhar aquilo que crê. É falar das coisas que viu, que ouviu, e compartilhar, e pregar, e anunciar o Evangelho. Então isso é uma missão do chamado que Deus fez para cada um de nós. Então a gente não pode se conformar quando esse problema nos afeta de uma maneira que nos imobiliza, que nos acorrenta. E isso é certamente uma deficiência, uma debilidade espiritual que precisa ser curada por Jesus. E eu não tenho a menor dúvida em dizer que Jesus quer curar isto. Não tenho dúvida. Veja, quando alguém está com um problema físico, eu não me atrevo a dizer que Jesus quer curar em todos os momentos, em todos os sentidos. Alguns se atrevem a dizer isso. Eu não me atrevo, porque isso não é verdade. Existem pessoas que, embora enfermas, não foram curadas. O profeta Eliseu, grande homem de Deus, morreu de uma enfermidade. Então eu nunca vou dizer para uma pessoa que, olha, a sua enfermidade Deus quer curar, a não ser que Deus me revele isso. Nunca vou dizer. Porque há algumas que Deus não vai curar. Porque Ele tem propósitos maiores e melhores do que curar uma enfermidade. Às vezes a cura não é a solução. Eu sou limitado para descobrir qual é a solução. Deus sabe qual é a solução. É claro que quem está doente quer ser curado. Mas de repente Deus tem algo melhor. Algo melhor às vezes é morrer, irmão. Sabia disso? O apóstolo Paulo falou disso. É melhor morrer. Ele disse isso, amados. Então, nem sempre ser curado é o melhor. Às vezes a pessoa está com 99 anos, está orando, cura, Senhor, cura. Pelo amor de Deus, às vezes está na hora de descansar, pô. É ou não é? Fala sério. Aí, ressuscitou, ele fica lá igual um vegetal. Está vivo. Mas não sei se isso é o melhor. Então, é ilusão você dizer, Deus quer curar sempre. Não, não sei. Agora, a cura espiritual, essa eu posso ter certeza. Deus quer curar. Deus quer curar. Especialmente se você é dele, é filho. Ele não quer que você fique carregando essa enfermidade espiritual na sua vida, que te impede de ouvir, que te impede de falar. Isso eu tenho certeza que Ele quer curar. Agora, se Ele vai ou não, depende também da sua atitude. Algumas curas de Jesus foram compartilhadas com a atitude de quem estava sendo curado. Deus compartilhou com a pessoa uma atitude. Ao cego Bartimeu, ele disse, o que você quer que eu te faça? Parece óbvio, é mendigo e é cego, mas ele pergunta, o que você quer, meu filho? Eu disse, eu quero ver. Então você vai ver. Houve uma participação. Alguns ele disse, vá se lavar no tanque de Siloé. Houve uma participação, a pessoa obedeceu e foi.
Jesus uma vez entrou num pavilhão repleto de doentes. Quantas pessoas ele curou ali? Uma. Só uma foi curada ali. Todos estavam doentes, mas um ele curou. Há um propósito de Deus naquilo. Mas curar espiritualmente, ele sempre deseja. Sempre quer fazer isso. Tenho certeza absoluta disso. Mas depende muitas vezes da nossa atitude. Às vezes eu digo, Senhor, me cura da timidez. Mas eu também não dou um passo. Eu também não tenho fé, não me deixo tocar, não me deixo levar, não me deixo obedecer. Então a cura não virá. Mas certamente Ele quer fazer, eu posso dizer com certeza, Ele quer fazer. E outra coisa, amados, que a gente precisa saber em relação à timidez, é que nem sempre o tímido, ele é uma vítima. Isso eu aprendi com o tempo e eu cheguei a essa conclusão e a tenho como verdadeira. Às vezes essa introversão exagerada, na verdade é fruto de um egoísmo ou de um orgulho exagerado. Às vezes a pessoa é tímida porque é muito orgulhosa. Então ela tem receio de se expor. E ao se expor, alguma debilidade dela ficar aparente. E aí aquele orgulho que ela tem fica muito atingido por causa da debilidade que foi exposta. Então nem sempre a timidez faz da pessoa uma vítima. Às vezes é fruto desse egoísmo, às vezes é fruto de uma amargura, às vezes é fruto de uma antipatia. A pessoa é antipática, por isso que ela é tímida, porque ela não consegue se relacionar, ter empatia com os outros, sentir o que os outros sentem, não consegue ter isso é ruim, isso é pecado. Às vezes é uma amargura que torna a pessoa tímida, e eu cansei de dizer, amargurado não é vítima, amargurado é culpado, porque Deus manda não ser amargurado, então que alguém é amargurado não é vítima, é culpado, está pecando contra Deus. Então a gente tem que entender, nem tudo é o que parece. Então, amados, precisamos ver, mas uma coisa eu digo, que Deus quer curar, Ele quer curar. Então eu quero aproveitar esse texto aqui para perguntar a cada um de nós, até que ponto nós sofremos desse mal espiritual e o que Jesus pode fazer por nós. Até que ponto nós podemos nos identificar com este surdo e mudo no sentido espiritual e o que podemos esperar de Jesus e o que Ele também espera como reação da nossa parte. Primeiramente, vamos olhar para o texto que lemos e entender o tratamento de Deus. Veja o versículo 33, diz assim: Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Veja, Deus tem um tratamento, e esse tratamento é especial para você. Cada caso é um caso. Cada caso, Deus tem um tratamento particular. Comigo tratou da maneira que eu revelei aos irmãos. Mas com você, Deus pode tratar diferente. Veja, Jesus, a primeira coisa que fez foi tirar aquele homem do meio da multidão e tratou com ele no particular, no individual, no tete a tete, como se diz, não é? Entenda isso. Deus tem um tratamento especial para o seu caso. Porque o seu caso pode ser diferente do caso do seu irmão do lado. O nível de timidez, o nível do enraizamento disso na tua vida pode ser diferente. Então Jesus não vai tratar por atacado. Ele vai atacar individualmente cada um de nós. Deus trata conosco dessa maneira, amados. Graças a Deus por isso. Ele trata a gente de maneira individual. Porque Ele conhece cada um de nós pelo nosso nome. Ele sabe quem nós somos, conhece tudo a respeito de nós. E Deus, a melhor coisa, nos ama. Deus ama a pessoa. Jesus amou aquele homem e o tirou da multidão para tratar individualmente com ele. Individualmente ele tratou à parte com aquele homem. E ouvidos e língua daquele homem foram tocados e foram ungidos por Jesus. E como ele trata de maneira individual, não me venha ninguém agora a dizer que esse é um novo método de cura cristã.
E daqui a pouco estão aí os pastores passando cuspe na sua língua, para dizer que é Jesus que quer te curar da timidez. Não vou cuspir na sua língua, pode ficar tranquilo essa noite. Amém? E se alguém vai curar você, é Jesus, não sou eu. Nem cuspindo, nem batendo. Eu preferia bater, né? Fala! Não, não é assim que vai acontecer, tá bom? Então, Deus trata individualmente. Não vamos fazer disso uma doutrina, porque agora tem muito louco por aí, né, irmãos? Pegando o texto da palavra de Deus e inventando uma doutrina, repetindo as coisas mecanicamente, sem entender o objetivo, o significado, aquilo que o Senhor queria fazer. Jesus fez isso à parte com aquele homem. Individualmente com ele, tratou daquela maneira, e a cada um que ele curou, ele tratou de uma maneira diferente, segundo a vontade de Deus. Mas o que importa é que ouvidos e língua daquele homem foram tocados por Jesus. De alguma maneira foram ungidos por Jesus. O toque abençoador. O toque da unção que quebra a barreira, que quebra o jugo sobre a nossa vida, que quebra aquilo que está impedindo de ouvir, impedindo de falar. O Senhor toca naquele homem. E ali estava, aonde ele tocou, no ouvido e na língua, o foco do problema daquele homem. E foi exatamente no foco do problema que Jesus colocou a sua mão. Então eu quero dizer para você essa noite, deixa Jesus tocar no foco do teu problema. Talvez você saiba qual é o foco do problema. Talvez você saiba o que está impedindo você de ouvir a palavra de Deus. O que está impedindo você de ser constante na igreja? A fé vem pelo ouvir da pregação. Talvez você saiba aonde está o foco. Porque você não consegue dar continuidade àquilo que escuta. Porque você não consegue dar ouvidos à palavra de Deus enquanto dar ouvidos para tanta besteira nesse mundo. Consegue ouvir a fofoca da vizinha, consegue ouvir a novela, consegue ouvir a história, consegue ouvir tudo, mas não consegue ouvir a palavra de Deus. Fica nervoso quando ouve a palavra de Deus, fica inquieto, impaciente quando ouve a palavra de Deus. Você sabe onde está o foco. Deixa Jesus tocar nesse foco. Deixa Ele ungir esse foco, essa causa do problema. Você sabe por que você não consegue falar direito. Você sabe onde está o problema dessa timidez exagerada que tem aprisionado a sua vida. Deixa Jesus tocar no foco. Porque é ali, irmãos, que Jesus quer tocar, é ali que Ele quer ungir. Não adianta tocar na periferia, tem que ser no cerne do problema, é ali que Deus quer agir. Às vezes Deus não age na nossa vida porque nós ficamos guardando áreas intocáveis, que não permitimos que Deus toque nelas, mas são elas as principais responsáveis pelo nosso problema. Então Deus toca em todas as áreas do meu corpo, mas não toca naquela que é o foco do problema. O problema vai continuar. Abra o seu coração, para que Deus possa tocar no foco do problema, que você, até ajudado pelo Espírito Santo, sabe qual é. Qual o motivo desse impedimento? Qual o motivo dessa preguiça espiritual? Qual o motivo de não dar ouvidos para Deus? Qual o motivo de não falar o que Deus manda você falar? Peça a Deus esse discernimento e peça para Ele tocar no foco do problema, ainda que isso traga alguma dor. Amados, talvez você não consiga falar corretamente, porque, como eu disse aqui, você não ouve. E ouvir é fundamental. O versículo que eu sempre cito, eu quero ler para você. Romanos, capítulo 10. Leia, está na Bíblia, não fui eu que inventei, não. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Diz assim, e assim, eu gosto da versão atualizada, porque diz assim, assim a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pela pregação, e a pregação da palavra de Cristo. Essa é a fonte da fé. Todo mundo sabe o outro versículo que eu também cito, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu quero agradar a Deus, você quer? Quer mesmo? Como é que você vai agradar a Deus? Retalhando seu corpo? Fazendo um cheque gordo para a igreja? Nada disso agrada a Deus.
O que agrada a Deus é você crer nele. E a fonte da fé é ouvir a pregação da palavra de Deus. Talvez você não fale porque te falta ouvir. Talvez você não pregue como deveria pregar para as pessoas que te rodeiam, porque você não ouve a pregação. Você não sabe o que dizer, porque você não ouviu, porque você não consegue ouvir. O impedimento está no ouvido. Talvez esse seja o motivo dessa timidez. Às vezes a timidez exagerada, ela é provocada pela falta de preparo. Imagina se eu escolhesse alguém, irmão, vem aqui, continua a pregação. Ia ter gente que ia se borrar todo nessa hora, né? Fala a verdade. Eu não ia. Outros talvez, pode deixar comigo, pastor. Mato no peito, chuto, faço gol. Mas por que isso? Porque talvez aquele que fica com medo, que gela, que congela, que trava, porque não está preparado, porque não estudou, porque não fez a lição diária, né? Porque não tem intimidade com Deus. Talvez esta seja a fonte da timidez. Não é o problema em si, porque quando você está preparado, quando você conhece, domina o assunto, você consegue falar, embora tenha dificuldade de encarar. Mas você consegue porque você se preparou. É ou não é assim, amados? Mas talvez isso seja a falta de ouvir, que causa o problema. A fé vem pelo ouvir, como está escrito. Então você precisa ter fé, e a fé que vem pelo ouvir faz com que a boca se abra. Esse é o mistério que está aqui revelado na palavra de Deus. Abra comigo a Bíblia em Salmo 81, versículo 10. Salmo 81, versículo 10 até o versículo 13. Veja como está certo o que eu estou dizendo a você. A fé que vem pelo ouvir abre a boca da gente. Salmo 81, versículo 10. Diz assim: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, do teu pecado, do teu passado. Abre bem a boca e te encherei. Mas o meu povo não quis o quê? Escutar a voz. Israel não entendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse. Se a Israel andasse nos meus caminhos. Veja, a palavra não sai pela boca porque você não escuta Deus. Mas quando você escuta Deus, o que ele diz? Abre a boca e eu encho. Você entendeu isso? Talvez você se sinta despreparado para falar de Jesus. Talvez você tenha uma imagem negativa de você mesmo. Você acha que não pode, você acha que não consegue, você acha que não sabe. O que você precisa saber para pregar Jesus? Você precisa saber teologia para pregar Jesus, amado? Não precisa não. Você só precisa saber que Ele te salvou. Só isso você precisa saber. Você precisa saber que você era um pecador miserável, desgraçado, mas a graça alcançou você, e o teu pecado foi perdoado, e você foi salvo e resgatado pelo sangue derramado na cruz, que foi o preço do teu resgate. Só isso você precisa saber, não precisa saber mais nada, não precisa saber teologia, não precisa saber nada. Mas a gente fica dizendo, não, eu tenho uma dificuldade, eu não sei nada, eu não sei ler, escrever, não sei isso, aquilo. Não precisa nem ler e escrever, precisa falar. Só isso. E o que Deus diz assim, você só precisa abrir a boca. Quando você abre a boca, eu encho a sua boca. Entende isso? É só isso. Eu sei, eu conheço, eu sei o que Deus fez em mim, então eu obedeço. Porque eu ouvi Deus mandar, eu obedeço. Quando eu obedeço, eu abro. Quando eu abro, Deus enche. Você entende a participação de cada um aqui? Quem é que abre a tua boca? É Deus? Não. Quem abre a boca é você. Quem enche é Deus. Deus enche, mas quem abre? Quem abre é você. A iniciativa é nossa, mas o milagre é de Deus. Entende isso? Deus quer curar, mas você precisa querer ser curado. Você precisa ouvir e você precisa obedecer, e ao obedecer, abrir a boca, e ao abrir a boca, o Senhor vai encher. É assim que funciona, amados. Então, se há um trauma que te impede, se há uma vergonha que você passou em alguma situação, às vezes isso fica perseguindo a gente durante anos, um fracasso, uma vergonha, uma exposição pública. Talvez isso esteja lá na infância.
onde você foi apresentar aquele trabalhinho, os colegas riram de você, não tem isso? Joga isso fora, meu amado. Você é uma nova criatura agora em Cristo. Em Cristo tudo se fez novo. Jesus perdoou os seus pecados, Jesus apagou o seu passado. É agora a hora de você apenas obedecer. Peça ao Senhor, Senhor, vem ungir, vem tocar essa área. De repente, essa memória que eu disse aí, que está lá encravada na tua mente, fala, Senhor, é aqui o foco. É essa experiência que eu tive lá atrás, quando eu era garotinho, que todo mundo riu e debochou de mim. Foi esse bullying, agora tem um nome bonito, né? Bullying. Esse bullying que eu sofri. Senhor, unge meu bullying. Amém? Pode falar isso para Deus. Senhor, unge meu bullying. Acabou. É ali o foco do problema, é ali que o Senhor vai tocar. E é ali que o Senhor vai curar, irmão. Eu tenho certeza disso. Quem sabe a tua timidez não é por causa de uma amargura que está no teu coração, que fecha você. Não é desejo de Deus que você ande com essa amargura, amados. Pelo contrário, Deus diz na Bíblia, não permita que nenhuma raiz de amargura se instale no teu coração. Mas agora que já se instalou, peça a Deus, Senhor, me ajuda a tirar isso daqui, Pai. É ali o foco, Senhor, é a raiz. A gente não diz, eu quero ir na raiz do problema. De repente a raiz do problema é essa amargura que está na tua vida. Fala, Senhor, toca nesse foco, Pai. O foco da minha timidez, que me impede de ouvir, que me impede de falar, é essa raiz de amargura no meu coração. Senhor, me ajuda, toca nessa raiz, me ajuda a arrancar isso de mim. Às vezes dói, né, quando arranca pela raiz, né, irmão? Mas tem que ser feito. Tem que ser feito para que haja a cura. Então, se é esse bloqueio, a raiz, a amargura, deixa Deus tocar ali, identifica, peça a Deus que Ele te mostre, para que a unção seja no lugar certo, para que Deus possa tocar no lugar certo. Há algumas pessoas que são tímidas, porque, como falei aqui, se acham inferiores, se sentem inferiores em relação aos outros, têm uma visão negativa de si mesmo. Irmãos, eu digo muitas vezes aqui na palavra, eu cito um texto também que aprecio, em que Paulo diz, ninguém pense de si mesmo além do que convém pensar. Antes pense com moderação. Não é isso o conselho de Deus? Então, essa moderação, o que é? É pensar de maneira equilibrada. Ele diz, não pense além, mas eu posso completar, também não pense aquém. Porque além e aquém está fora da moderação. Está entendendo isso? Pensar além te faz ser um camarada presunçoso, orgulhoso. Eu sou bom, deixa comigo, deixa que eu chuto. Né? Aí você acha que você é o tal. E aí Deus vai certamente te humilhar. Porque os exaltados serão humilhados, mas os humilhados serão exaltados. Mas também não pense aquém do que convém. Não pense que você é menos do que os outros. Sabe por quê? No fundo, nenhum de nós presta. Porcaria todos nós somos, amados. Nossas justiças, a Bíblia diz, são como trapos de imundícia, se referindo aos trapos que a mulher utilizava para a menstruação. Assim Deus chama as nossas justiças. Então nós não somos coisa nenhuma. Mas Jesus morreu por esse coisa nenhuma. E derramou o sangue por esse coisa nenhuma. Então Jesus me valorizou. Meu preço subiu. Já viu o mercado, como é que é? Preço em queda, preço em alta, ações e tal. O que valoriza a minha vida? Foi o preço que Jesus pagou por mim. É isso que valoriza. Eu antes não valia nada, mas Ele pagou um preço tão alto, mas Ele pagou assim, bilhões de dólares pela sua vida. Para você entender. Quanto você vale agora? No mínimo, a mesma coisa que ele pagou. É ou não é? Então você tem valor. Você não precisa se orgulhar, não precisa se achar o tal, o bambambam, mas também não pode se achar o miserável, o coitadinho, o capachinho de todo mundo, porque isso não está certo. Jesus te valorizou. Jesus deu valor à sua vida a tal ponto de morrer por ela. Então, nem tanto, nem tão pouco. Pense com moderação. Não há ninguém melhor do que você. Amém? Você pode dizer isso para o seu irmão? Não há ninguém melhor do que você. Fala para ele aí. Porque nós somos todos iguais em Cristo.
Todos nós. Todos somos iguais. Não há ninguém melhor. Deus não tem filhos prediletos, irmãos. Todos nós somos iguaizinhos. Filhos de Deus, resgatados pelo sangue de Cristo. Não há ninguém melhor do que você. Então, joga fora essa inferioridade. Joga fora esse sentimento de inutilidade, de incapacidade. Se esse é o foco do problema, pede a Jesus para tocar nisto e mostrar para você o valor que você tem, para que você possa ousadamente falar daquilo que Jesus fez na sua vida. Nem que seja para dizer desse valor que Ele te dá e que Ele pode dar a qualquer um. Talvez você conheça alguém que não vale nada. Quem aqui conhece alguém que não vale nada? Alguém aqui conhece alguém que não vale nada? Pode falar, que não vale nada mesmo, está no mundo, está perdido, está indo para o inferno. Você conhece alguém que está indo para o inferno? Quem está indo para o inferno vale quanto? Nada. Mas Jesus pode dar valor a essa pessoa. Na verdade, Ele já deu. Ele morreu por ela. Mas ela não percebe o valor que ela tem. Por isso que ela quer ir para o inferno. Por isso, se você hoje desdenha do valor de Jesus, deu a você, você está igualzinho um ímpio, querendo ir para o inferno. Sabia disso? Você conhece alguém que não presta? Você conhece alguém que não vale nada? Então você pode dizer para essa pessoa, olha, eu também era assim igualzinho a você, não valia nada. Mas Jesus me salvou. Jesus me deu valor. Jesus me tirou da lama, da perdição, e Ele mudou a minha vida. É só isso que você precisa saber falar. Não precisa saber falar bonito, nem letrado, nem teologicamente maravilhoso. Você só precisa contar daquilo que você viu e daquilo que o Senhor fez. Porque, amados, como eu disse, Deus deseja a sua cura. Não tenho dúvida, é espiritual, a cura espiritual sempre é desejada por Deus. Deus deseja salvar até quem não presta. Como é que Ele não vai querer salvar você, ou você que já salvou, mudar, transformar, curar esse problema espiritual, desimpedir a tua língua, desimpedir a tua surdez, que não deixa você ouvir? Ele certamente quer fazer isso, porque a nossa fé precisa se manifestar. Entenda também uma coisa, não é suficiente crer. Que isso, pastor, que heresia. Não. A Bíblia mostra para nós. Deus não chamou nenhum agente secreto evangélico. Eu creio em Jesus, mas só aqui no meu coração. Ninguém precisa saber. Ninguém precisa, não vou contar para ninguém que eu creio em Jesus. Você acha que isso é o que Deus quer? Não, amados, não é isso que Deus quer. Deus quer que aquilo que você crê com o teu coração saia pela tua boca. Está lá também na Bíblia em Romanos capítulo 10. Está lá. Com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa a respeito da salvação. Então aquilo que você crê precisa forçosamente sair pela sua boca. Ninguém pode dizer, eu creio em Jesus do meu jeito, da minha maneira, é assim, está aqui escondido. Não. Jesus, Ele afirmou no Evangelho segundo Mateus, que quem não me confessar diante dos homens, eu também não o confessarei diante do Pai. Então eu creio, e o que eu creio tem que sair da minha boca. O que eu creio tem que ser exposto, tem que ser revelado para todo mundo. E isso, amados, é a fé que faz. A fé genuína, verdadeira, que vem pelo ouvir da pregação, ela fica tão incontida dentro de nós, que ela forçosamente se manifesta através do nosso falar. É assim que acontece. Então a fé se manifesta pela boca, irmãos. É pela boca que ela vai acabar se manifestando. Leia comigo Lucas, Evangelho, capítulo 17, versículo número 6. Veja que interessante, a Bíblia diz aqui. Lucas, capítulo 17, versículo número 6, a palavra de Deus diz assim: respondeu-lhes o Senhor, se tiverdes o que, irmãos? Fé, como um grão de mostarda, pequenininha, mas é fé, é verdadeira, é consistente, existe. Direis a esta amoreira, arranca-te, transplanta-te no mar,
e ela vos obedecerá. Veja o que Jesus disse: se você tiver fé, você vai dizer. Quem tem fé, diz. Quem tem fé, fala. Então essa história de que tem fé, mas não fala nada, isso é mentira. Não tem fé coisa nenhuma. Porque quem tem fé, acaba falando. Porque está cheio o coração. A Bíblia não diz a boca fala do que está cheio o coração. Coração cheio de fé, o que sai da boca? Palavra de fé. Não é isso? Como Jesus disse: Amoreira, sai daqui, vai para o mar. E ela vai. A fé fez com que a boca falasse. A fé fez com que a boca pronunciasse. Por isso muita gente não consegue ser batizado com o Espírito Santo nem falar em línguas. Porque não tem fé nisso. Não acredita nisso. Então não fala, porque não tem fé, jamais vai falar. E não adianta orar: Senhor, eu quero, não vai acontecer. Só vai acontecer quando você crê. Porque quando você crê, você vai falar. Você está entendendo isso, amado? Então entenda de uma vez por todas que a fé se manifesta pelo falar. Abra comigo a Bíblia em Atos capítulo 4, versículo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo número 4, versículo número 20. Olha o que disseram os apóstolos, os discípulos: pois nós não podemos, o quê? Deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Não posso deixar de falar. Eu ouvi Jesus dizer tanta coisa. Eu vi Jesus fazer tanta coisa. Então eu não posso deixar de falar. Você entendeu isso? Você já ouviu alguma coisa de Jesus? Você já viu Jesus fazer alguma coisa? Sim ou não? Ih, esse amém está fraco. Está cheio de incrédulo aqui essa noite. Hein? Você viu ou não viu? Você ouviu? Então você não pode deixar de falar. Não é opcional, é obrigatório, entende? Os discípulos disseram: eu não posso deixar de falar do que eu vi e do que eu ouvi. Mas se o ouvido está impedido, aí já complicou. Por isso Jesus quer curar você. Quer curar o teu ouvido. Quer fazer você ouvir mais pregação. Quer fazer você ter tempo para estar na igreja. Quer fazer você dedicar empenho e vontade a chegar na casa de Deus para ouvir a palavra. E Ele quer encher a tua boca de fé, de palavras de ousadia. Quer encher a tua boca de palavras de fé para que você possa falar aos outros o que você tem ouvido, o que você tem visto Jesus falar, fazer. Então você vai obedecer ao que o Senhor está mandando fazer. E amados, uma coisa que esse texto também me deixa muito emocionado, volta lá no texto, em Marcos, é que Jesus, ao curar aquele homem, a Bíblia diz aqui no versículo 34, depois, erguendo os olhos ao céu. Tem um detalhe aqui, qual é o detalhe? Suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Suspirou o Senhor. Por que a gente suspira? Hein? Dá para eu pensar nisso? Suspirei. As mocinhas suspiram pelos príncipes encantados. Não é assim? Os marmanjos suspiram pelas tchutchucas desse mundo. Por que a gente suspira? A Bíblia diz: como suspira a corça pela corrente das águas. Por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Jesus, antes de curar, Ele tocou, Ele ungiu, depois Ele suspirou e disse: abre-te, Efatá. O suspiro de Jesus, o que quer dizer, irmãos? Jesus suspirou pela cura daquele homem. É um desejo expresso. O suspiro normalmente é a expressão de um desejo. Eu quero curar esse homem. Eu quero ver esse homem ouvindo. Eu quero ver esse homem falando. Eu disse para você no início da mensagem que Jesus é o mesmo. Jesus está hoje suspirando por você, meu irmão.
Talvez você diga: ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me cutuca no Facebook. Jesus suspira por você. Ele te ama a ponto de se importar com você. Por que ele suspira? Porque ele deseja curar você. Mas talvez você não queira ser curado. Talvez você não queira colaborar com ele. Ele está suspirando. Eu queria que você ouvisse essa noite o suspiro de Jesus pela sua vida. Eu quero curar você. Eu quero abrir os teus ouvidos. Eu quero falar contigo. Eu quero que a minha palavra entre no teu coração. Mas você tem que ter prazer em vir aqui à igreja. Você tem que ter prazer em ouvir a pregação. Eu quero curar essa tua dificuldade de falar. Quero curar essa tua timidez. Eu estou ansiando por fazer isso na tua vida. Eu estou na expectativa de que você me obedeça. Eu estou na expectativa de que você se renda para eu fazer isso na tua vida. É isso o suspiro do Senhor por você. Eu creio que um dia o Senhor suspirou por mim. Ele queria que eu estivesse hoje pregando a palavra, esse privilégio enorme que Ele me dá. Mas eu deixei Ele fazer isso. Eu venci a dificuldade. Quando disse para mim, a minha tia, no dia da minha conversão, você vai ser um pastor, eu ri da cara dela. Eu ri, porque eu não acreditava. Mas diz o ditado popular que quem ri por último, ri melhor. Jesus riu por último e disse: você vai, meu filho, porque eu estou suspirando por você. Ele está suspirando por você também, irmão. Ele quer curar você, eu não tenho a menor dúvida, para ver você curado desse impedimento que te impede de ouvir, que te impede de falar, que te impede de se relacionar, que te impede de ser uma bênção com as pessoas. Certamente Ele quer curar você, só que a tua parte é uma só, como a parte daquele homem: obedecer à ordem da desobstrução. Ele suspirou e disse: Efatá, abre-te. E ele abriu a boca. O cara abriu a boca. E a Bíblia diz que ele começou a falar desembaraçadamente, porque ele obedeceu. Igual o Salmo 81, abra a tua boca e eu te encherei. Ele ouviu o Efatá e ele abriu a boca. A cura do ouvido já estava feita, porque ele ouviu o Efatá. Mas a cura da boca veio quando ele obedeceu e quando ele falou. Quando ele abriu a boca e pronunciou. Deus está suspirando para que o milagre aconteça na tua vida. Mas você precisa cooperar com Ele para que o milagre aconteça. Versículo 35 diz: abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Os ouvidos se abriram, o empecilho, a barreira, o bloqueio foi solto e ele começou a falar desembaraçadamente. Todo impedimento foi embora. Qual é a barreira que é grande demais para Jesus? Qual é a barreira que faz a gente rir? Isso não vai acontecer comigo. Mas Deus pode tirar essa barreira da sua vida. Deus pode tirar esse bloqueio. Deus pode tirar esse impedimento para que isso vá embora da tua vida. Qual é o impedimento? É a amargura? Deixa Ele tocar e tira ela do teu coração e certamente ela vai embora. É a timidez? Deixa Ele tocar, tira do teu coração e ela vai embora. Ouça o Senhor falando para você: Efatá, abre-te. Obedeça e abra. E faça, e obedeça aquilo que Deus está mandando fazer. Abra os teus ouvidos para a palavra de Deus, irmão. Abra os teus ouvidos para o que Deus quer falar ao teu coração. Você ouve tanta coisa, mas não ouve Deus falar. Por que não ouve Deus falar? Abra o teu ouvido para ouvir
abra tua boca para louvar. Amém? Louve o Senhor. Louve de todo o teu coração, engrandeça o nome do Senhor pelo que Ele realizou na tua vida. Creia no amor e no cuidado de Deus pela sua vida, nesse apreço que Ele tem por nós. Porque em Cristo você pode falar perfeitamente. Eu creio nisso. Eu creio que Deus pode fazer isso na sua vida. Não há barreira que o Senhor não possa remover. Não há impedimento que o Senhor não possa retirar da sua vida. Deus quer curar você, mas a tua parte você tem que fazer. Abra a tua boca e Ele vai encher. Se Deus falou ao teu coração e você quer ser curado essa noite de um problema no ouvido ou de um problema na voz, saia do seu lugar, vem aqui à frente orar junto comigo. E eu quero pedir a Deus essa noite um milagre que Ele quer fazer na tua vida, que Ele quer realizar no teu coração. Eu quero pedir a Deus essa noite que toda barreira, todo impedimento que impede você de vir à igreja, que impede você de ouvir a pregação, caia por terra em nome de Jesus. Eu quero pedir a Deus que tudo aquilo que está prendendo a sua língua para falar das maravilhas que o Senhor tem feito, você tem visto e tem ouvido a respeito delas, que essa barreira caia por terra, para que o Senhor possa te usar e te abençoar, e você glorificar ao Senhor com a tua vida, com a tua boca, com o teu coração. Eu quero pedir ao Senhor essa noite que Ele cure. Eu quero que você ouça essa noite o suspiro de Jesus pela tua vida, dizendo para você: Efatá, abre a tua boca e eu vou encher a tua boca de palavra de bênção. Eu vou encher a tua boca de palavra de fé. Eu vou desimpedir a tua língua. Eu vou desembaraçar a tua vida. E você vai falar com fluência. Você vai dizer o que eu quero que você diga. Você vai ser uma bênção nas minhas mãos. O Senhor vai tocar no teu coração se você simplesmente obedecer e abrir a tua boca para falar do que o Senhor está te mandando falar. Todo impedimento, Pai, retira essa noite. Todo impedimento que impede o teu povo de vir à igreja, de ouvir a pregação, tira, Pai. Toda distração, tira, meu Deus, em nome de Jesus. Para que os nossos ouvidos ouçam a tua voz, para que os nossos ouvidos ouçam o teu comando, Efatá, para que a nossa boca se abra para pregar a tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Abençoa os meus irmãos, tira as barreiras, quebra, Senhor, os impedimentos, Pai. Quebra os impedimentos, tira a timidez, meu Deus. Tira essa barreira, esse pânico, Senhor. Tira isso, Pai. Tira esse medo, tira esse orgulho, tira essa vaidade, em nome de Jesus. Tira, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa os meus irmãos, Pai. Faz um milagre essa noite na vida de cada um. Levanta aqui pregadores da Tua Palavra, aonde eles estiverem, Pai. Compartilhem o Evangelho. Falem das bênçãos do Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe você, meu irmão. Deus unja a tua vida. Deus toque no teu coração, no teu ouvido, na tua boca, na tua mente, para que você seja uma bênção sempre nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus, que Ele te abençoe. Vamos louvar, Senhor, eu abra a tua boca e louva ao Senhor agora. Quero mais te conhecer, Pai. Mais, Senhor. Senhor, eu quero mais te entender. A tua face eu quero contemplar. Quero ouvir tua voz, Senhor. Ouvir tua voz e te obedecer. Diga a Ele: Senhor, eu quero mais. Senhor, eu quero mais te conhecer. Senhor, eu quero mais te entender. Contemplar A tua face eu quero contemplar. Quero ouvir tua voz. Ouvir tua Abre os meus ouvidos, Senhor, voz e te obedecer. Abra os meus olhos com a tua luz. Toca, Senhor. Toca Toca o meu coração, Pai, com teu amor. Dá-me entendimento da tua palavra, Espírito
enquanto eu te adoro. Transforma-me. Peça a Deus, me transforma, Senhor. Eu quero ser semelhante a ti. Enquanto eu te adoro, transforma-me. Senhor, eu quero mais e mais. te conhecer. Ora o Senhor, meu irmão. Senhor, Fala com Ele, eu toca em mim, quero Senhor. mais te Toca, Senhor. entender. A tua face eu quero contemplar. Quero ouvir tua voz. Ouvir tua voz. Quero obedecer. Te obedecer. Abra, Senhor, os meus olhos, Abra os meus olhos. meus ouvidos, minha boca. Com a tua luz, toca o meu coração com teu amor. Dá-me entendimento da tua palavra. Espírito, vem inundar meu ser. Eu quero ser semelhante a ti. Enquanto eu te adoro, transforma-me. Eu quero ser semelhante a ti. Enquanto eu te adoro, transforma-me. Enquanto eu te adoro, transforma-me. Enquanto eu te adoro, transforma-me. Peça a Deus agora, irmão. Transforma-me. Transforma-me, Senhor. Transforma-me. 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 Tira a barreira, Pai. Tira a dificuldade, Transforma-me. Transforma-me. Eu quero ser semelhante a ti. Enquanto eu te adoro, transforma-me. Eu quero ser semelhante a ti. Enquanto eu te adoro, transforma-me. Te louvo, Senhor. Glória ao teu nome, Pai. Transforma, Senhor, a nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Esse milagre Deus quer fazer na sua vida. Tenha certeza disso no teu coração. Que você fale daquilo que tem visto, daquilo que tem ouvido. E que os teus ouvidos se abram para ouvir a palavra de Deus.